bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, e estamos aqui no segundo episódio número 1 da nossa maratona. Então, se você tá contando e tá entendendo onde a gente quer chegar, é isso mesmo. Então, se você chegou aqui de paraquedas, tá? E não escutou nosso primeiro episódio 0, volta lá na lista. Se você tá no YouTube, tá numa playlist, tá logo aí o episódio. Ou se você tá no Spotify ou qualquer outro canto, os outros episódios estão aí e mais virão, tá bom? Se você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que a gente tá falando, esse é um podcast de nerd, patrocinado por uma empresa só de nerds que falam e mantêm Kubernetes. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, GitHub.io, você pode conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços, e GitHub.io/open source, você pode conhecer alguns projetos open source que a gente criou e mantém, e você pode inclusive participar desses projetos, que é a coisa mais legal do open source. E para falar de open source, antes disso, meu convidado de nosso segundo episódio, Matheus, o único que aguentou a tentação de ir para festas e veio gravar comigo, tá bom? Os outros brasileiros estão convidados, tá bom? Festa não tem nada a ver, gente. Gravar comigo é que é o lance. Então, se você tá ouvindo esse episódio ou ficou sabendo dele e tá na KubeCon, vem gravar comigo, deixar pra posteridade um pouco sobre a sua experiência. Matheus, se apresenta pra quem chegou aqui de paraquedas. E aí, galera, eu sou o Matheus, tô aqui no microfone do Tino Marcos. Eu participei de outros episódios, mas com esse microfone da Globo aqui é o primeiro. Uma coisa que o Cubicast é equipado. Olha aí, muito bom. Tá bom, então vamos começar com o resumo do dia 0. Na verdade, por que eu tô chamando de dia 0, né? Ontem a gente falou de dia 0, sei lá, porque hoje não é o primeiro dia de KubeCon mesmo, né? Porque hoje de KubeCon a gente tem as Lightning Talks, porque hoje a gente tem eventos paralelos. A gente explicou isso ontem, coloquei eventos, então vamos explicar um pouquinho como foram alguns desses, o que a gente conseguiu participar, um resumo assim do que a gente conseguiu ver, que é algo a mais do que você vai ver no replay, né? Você pode acessar já, não sei se já está disponível hoje ou só na próxima semana, né? Mas você vai poder assistir, para quem não comprou o passe e está assistindo ao vivo, né? Então vamos começar com você, Matheus, sobre o Contributor Summit, certo? Por favor. Certo. Então, além desses collocated events, né, do Istio, Cilium, Backstage, teve também o Contributor Summit, que foi separado, tipo, eu não sei, esses collocated events tinha que pegar, era longe do... Na verdade, eram salas. Mas é no mesmo prédio, vou chamar assim. Então, o Contributor Summit foi um pouquinho distante, parece que era mais na parte do hotel mesmo, e não da parte de eventos lá. E aí eu tive a oportunidade de participar, foi bem legal. Eu queria entender como é que funcionava isso, né? E aí, pelo que eu entendi, era mais, assim, conteúdos para a organização das SIGs do Kubernetes, dos working groups do Kubernetes, né? Eu vou citar algumas aqui daqui a pouco, mas acho que o foco mais era esse, sabe? Legal. E você ia explicar um pouco mais sobre o Contributor Summit, de como foi para você essa experiência de entender um pouco mais como que funciona, contribuir, né, e como que funciona esse aparato todo por detrás, né, de manter o Kubernetes, né, que é um ecossistema. Então, como isso funcionou assim para você hoje? Então, foi legal de ver como é que funciona isso. Tem muitos contribuidores lá no Contributor Summit, tinha bastante coisa. E algumas coisas que eles mostraram lá e falaram lá foi, por exemplo, as dificuldades, as lições aprendidas para conseguir manter uma versão LTS do Kubernetes. Né? Então, esse é o tipo de coisa que falaram lá. Questões de, essa versão teve muito patch. Tá ligado? Então, esse foi o tipo de coisa. E também uma parada legal para citar aqui é que algumas SIGs levantaram lá a necessidade de algumas coisas específicas. Se eu não me engano, a SIG do
não sei se é uma SIG, na verdade, do Ingress e Nginx, falaram lá, teve uma sessão só pra isso, né? Cada um ia lá, falava rapidinho alguma coisa. Falaram lá que tava procurando alguém que entendia de lua, entendeu? Aí outra pessoa de outra SIG ia lá, falava, ó, a gente tá precisando de ajuda com isso. E então, apesar de muitos contribuidores do Kubernetes ter, ainda tem alguns lugares que eles estão precisando. Uma que eu já vou destacar aqui, então, é no etcd. Eles comentaram lá, teve uma talk deles, de 2 contribuidores do etcd, que teve um momento difícil, que eles mandaram um e-mail pro comitê do Kubernetes, alertando sobre a falta de maintainers, de contribuidores. Massa. Então tá aí, né, oportunidade, mesmo no Kubernetes, no ecossistema do Kubernetes, que já é grande, estão sempre precisando de novos contribuidores. E a gente não tá falando de um projetinho pequeno dentro do Kubernetes, a gente tá falando de etcd, que é o core do lance, né? E tá lá desde a versão 0, provavelmente. Bom, desde que eu conheço o Kubernetes, tá com o etcd. Não sei se tem se tinha algo antes disso. Mas talvez, eu tava criando uma teoria e talvez eu vou tentar encontrar esses caras e tirar essa dúvida. Se eu conseguir, eu trago aqui a informação quentinha. Mas eu vou para minha própria teoria aqui, de que isso talvez tenha ligação com o crescimento da utilização dos Kubernetes gerenciados. Porque aí você não tem mais interação direta com o etcd, apesar de utilizar o control plane, o etcd, tudo isso está escondido. Então, um parênteses aqui para quem é novato e está chegando por aqui e querendo entender, então não quero passar por algumas coisas muito por alto assim, mas o Kubernetes gerenciado, né, o Kubernetes como serviço das nuvens, ele vai te entregar os nós. Então você perde certo controle, apesar de ainda utilizar o Kubernetes plenamente. Não foi você que instalou o Kubernetes, né? Você não criou o etcd, não fez tudo na unha, assim, o the hard way, né? Você não fez, não usou kubeadm, sei lá. Então, você perdeu esse contato com o etcd, por consequência. E aí, eu acho que, por consequência também, as pessoas param de ter problemas com o etcd e elas param de enxergar isso. Então, é menos gente interagindo com ele, né? Talvez mais gente dos próprios cloud providers, mas que algumas vezes eles têm a própria versão disso. Então, eles estão mantendo a deles e andando meio que paralelo, assim, que é meio comum. Apesar de todos os cloud providers, e disso, com certeza, a gente não pode ir muito longe na piada, né? Porque, na verdade, muitos deles investem bastante dinheiro para manter esses projetos, né? E tem bastante gente que trabalha full time em projeto open source. Mas acho que tá meio ligado a isso, né? O etcd perde um pouco do protagonismo, né? E aí, por consequência, perde contribuidores, perde destaque, assim, dentro da comunidade, talvez. Não sei. Eu acho que é uma boa teoria, faz total sentido. Inclusive, essa importância do etcd pro Kubernetes, eles colocaram um desenho no slide que era, tipo, vai ser difícil falar um desenho, mas, tipo assim, era um baita aparelhagem por cima, assim, e aí tava a legenda, a era Cloud Native. E aí embaixo uma pecinha segurando tudo, que era o etcd. Que dava por um fio. Entendeu? Tá bom. Mas é uma que é só linhazinhas, assim. É um desenho meio tosquinho, assim, que tem uma pecinha que tá segurando tudo. Acho que é um meme meio famoso. Eu já vi essa imagem em alguns lugares. Vocês devem conhecer. Mas que é verdade, né, cara? O coração do seu cluster, acho que ao lado da API do Kubernetes, é o etcd, né? Principalmente porque eu participei de algumas, eu vou falar um pouco mais sobre banco de dados e dados no Kubernetes. E que o etcd são os dados do Kubernetes, né? Os dados do seu cluster, de como ele foi configurado, do que está deployado, do estado do cluster, estão no etcd. Mas é que no gerenciado isso foi abstraído, então as pessoas não se preocupam mais com isso. Então, ninguém que está usando gerenciado está se preocupando com o backup do etcd. Mas quando você está rodando num on-premise, por exemplo, ou um Kubernetes que você instalou num IaaS, né, que pode ser na nuvem ainda, aí sim você está se preocupando com isso, né? Porque crashar o seu etcd, um abraço cluster. Então, é algo preocupante para quem está administrando. É a pecinha importante, assim, tem muita coisa apoiada ali. E um exemplo de problema que eles tiveram por essa falta de contribuidores e mantenedores
que eles colocaram no slide também era que release após release do Kubernetes, do etcd, o problema de dados inconsistente continuava esse problema. Isso foi o principal exemplo que eles deram lá. Então eu não sei quem aí que tá ouvindo, já usa Kubernetes, enfrentou esse problema, pode comentar aí. Eu acho que vai ser legal a gente fazer esse match, né? Da hora. E se você não usa Kubernetes gerenciado, olha aí, você tem a chance de participar de um projeto core pro Kubernetes e contribuir com os caras, né? Contribuir com o etcd. Massa, que da hora. Eu vou aproveitar a deixa então, já que a gente tá falando de banco de dados. Então eu participei, não foi a primeira palestra que eu participei de hoje, mas que foi de DB as a Service, né? Eu tava meio ansioso para essa palestra, falei ontem que eu queria assistir essa, né? E foi muito legal eles trazerem, então eu tava no DBCon, né? Então eu tinha todas essas coisas, então eu tava na DBCon, e foi legal eles trazerem, assim como eu vejo que DevOps, os sysadmins, assim, pegaram vários conceitos que já eram estabelecidos para os desenvolvedores. Então, por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura como código, a gente está tratando infraestrutura do jeito que o desenvolvedor trata código há séculos. Talvez não séculos, mas vocês entenderam. E aí, os caras de banco de dados, tratando banco de dados como serviço, assim como o DevOps, sysadmin, tratam as APIs ou as aplicações dentro do Kubernetes, né? Então, foi muito legal escutar os caras falando sobre IAC para bancos de dados dentro do Kubernetes, falando sobre Argo, né? Foi muito legal porque o cara estava mostrando um pipeline de Argo, Operator e etc., mas criando um banco de dados, né? E dando manutenção e upgrade, tudo. Então, essa foi muito legal de como prover essa plataforma, no sentido de que alguém pode consumir bancos de dados, né, pedir novos bancos, etc. E isso sai como um serviço de verdade, né? Então, foi bem esclarecedor e foi divertida ainda a palestra, assim, né? Eu assisti duas bem similares, assim, né? E a segunda, o cara tava fazendo comparações do Stateful Set, do Persistent Volume e do Storage Class com os Guardiões da Galáxia. Foi bem da hora, assim. Então, foi legal de ver que muita gente já aboliu essa ideia de que, tipo, não vou rodar banco de dados no Kubernetes, né? Kubernetes é para stateless, sabe? É engraçado falar isso em 2023, sabe? E aqui no Kubecast a gente já falou isso desde o Kubecast 1. Mas é legal ver cada vez mais pessoas usando e cada vez você conseguindo aplicar esses conceitos que você já aplicava em outros lugares para banco de dados também, né? Vendo que banco de dados tá andando igual a todo mundo, assim. Foi muito da hora. Talvez nas próximas KubeCon, será que nem vai ter uma trilha separada para isso? Já vai ser normal? Será? Eu não sei, acho que isso é muito otimismo da sua parte. Pode crer. E a próxima, Matheus? Qual que é seu próximo tópico? Olha, teve sessões lá que até falaram, tipo, de dicas para debugar o código em Go, né? Porque Kubernetes é Go, né? Em Go. Teve sessões até para isso, que, tipo, bem aprofundadas, assim, né? Legal. Teve sessões de exemplos de KEP, que significa, não sei como que é a pronúncia certa, nem em português nem em inglês, mas são propostas de melhorias do Kubernetes, né? Exemplos de como planejar isso, como submeter essas propostas. E o exemplo que usaram foi do Sidecar Containers lá. Então, assim, de novo, essa parada do KEP é mais organização das SIGs ali, dos grupos, né? Teve uma também, como eu tô falando só um pouco, então já tô passando por algumas, né? Mas teve uma também que comentou sobre a morte do IP-Tables. Isso é uma parada que eu vou falar aqui, mas eu não manjo. IP-Tables é uma parada muito pra mim. Não manjo nada. Mas eu acho que o sidecar do Service Mesh o sidecar do Service Mesh altera a parada de IP-Tables do container ali, né? Do pod. E agora, com o eBPF crescendo, a gente comentou, inclusive, no episódio anterior, né? Sim. Com o eBPF crescendo,
talvez isso não seja mais necessário, pelo que eu entendi, e aí as tecnologias ou as coisas que podem substituir isso é NFTables, Tá. que eu só vi lá e tô passando aqui, e o eBPF mesmo. Aham, eu Então, próprio. falaram disso aí também, Aham. essas coisas. Legal. Pô, sobre isso de contribuição, mudanças na API, e também ligado com o Kubernetes LTS que você tinha falado antes, eu lembrei da Lightning Talk do Tim Hawkins, agora há pouco, assim, e que foi muito legal. Inclusive, então, se você for assistir alguma Lightning Talk, assista essa. Falando sobre que o service, né, o componente service lá da API do Kubernetes, foi um dos primeiros a ser criados. Ele até colocou um commit do Joe Beda de 2014. Mano, faz tempo. 2014, galera, tá bom? Mas aí tem um lance que o Katz, inclusive, já explicou numa última talk, na KubeCon passada, e até se encontrar ele, eu vou tentar chamar ele para explicar isso de novo aqui pra gente, sobre por que é tão difícil você colocar novas versões, porque a retrocompatibilidade, não tenho certeza se é exatamente assim que vai falar em português, mas isso é intrínseco lá ao Kubernetes. Então você não pode quebrar coisas para frente, né? Você tem que manter essa retrocompatibilidade. E aí, o service, ele foi criado de uma forma tão abrangente, ou talvez tão pouco especificada, que abre margem para muita coisa. E aí o service que deveria fazer uma coisinha, ele começou a colocar tudo que o service faz e foi lotando a tela. Virou uma nuvem de palavras, sabe? Foi muito legal. E aí, que para substituir isso, sem quebrar, eles estão criando o Gateway API, que aí vai substituir, tem as partes separadas, cada uma tem sua função específica e etc, né? Então, isso é muito legal, mas mostra a dificuldade, né, de manter uma ferramenta tão gigante como o Kubernetes, né? Porque imagina você depreciar uma coisa no Kubernetes, demora normalmente algumas versões, né, de aviso assim e tudo. Então isso é muito legal ver quão complexo e quanto processo existe nisso, que não é meio tipo, sabe, 3 ou 4 pessoas decidem e tipo, pronto, pode tocar aí, virou produção, sabe? Isso é muito legal, já terem tudo isso bem claro, né? Achei top. Eu tive a oportunidade de assistir essa Lightning Talk também e gostei bastante. O título era Por que o Service é a pior API do Kubernetes? Né? Sim. Pode crer. Falando, eu lembrei de uma também. Você comentou dessa, eu lembrei de uma coisa que falaram lá. Mano, foi um cara, ele chamava Flying, e a empresa que ele trampava, eu vou ficar devendo, não lembro. Mas era só falando mal do Kubernetes, lá no Contributor Summit, falando que a ideia foi de, gente, o Kubernetes não é tudo isso. Foi essa a ideia que ele falou. Mas é. Aí no fundo, ele começou com essa analogia, falando que não é tudo isso. Tipo, mano, é um container. O que é um container? É Linux ali. Uhum. Tudo coisa que a gente fazia antigamente, sabe? Começou com essa parada, mas depois ele foi falando, não, mas isso aqui foi tão bem feito que é tudo isso sim, né? Então foi da hora também, essa parte. Massa, muito legal. Ó, eu acho que eu assisti 2 também sobre plataforma, né? BackstageCon. Bom, a BackstageCon teve várias palestras, eu assisti 2, e ainda teve uma pessoa falando sobre plataforma também na Lightning Talk. E o mais legal foi ver que todos citaram Start Small. Tipo, comece pequeno, vá construindo. Eu gostei de um cara que falou, vá evangelizando em paralelo, né? Então, porque não é só construir coisas técnicas. O Diogo, um abraço pro Diogo, ia gravar com a gente aqui, mas tá morto. Então, ele gosta de dizer isso, né? Que a gente não pode resolver um problema técnico e aí tentar encaixar numa demanda, criar demandas para isso. Na verdade, é o contrário. Você tem um problema, ou você tem uma feature, você tem uma demanda, e aí você resolve tecnicamente. As coisas têm que andar nesse sentido. Não é criar demandas para uma ferramenta, assim, sabe? Tipo, quando a gente quer muito vender um celular novo, né? O iPhone 15. E aí as pessoas vão criar demandas para isso, né? Então, vão depreciar o seu 14 para que você tenha o 15. Então, comece pequeno, trate a sua plataforma como um produto que você está entregando, que você tem que manter, que você tem que ouvir feedback do seu usuário. E aí, eu também até queria conectar com uma
uma talk que não tá aqui na KubeCon, né, na verdade, que foi no DevOps Days, que o Gomex estava falando, né, sobre IAC como um produto, né, mas que se conecta exatamente aqui, né, da plataforma como produto, porque eu acho que isso ainda tá meio complexo na cabeça das pessoas, e eu até falei com algumas pessoas no caminho sobre isso, que ninguém quer comprar uma plataforma, mas também ninguém quer construir uma do zero, ninguém quer só adotar, sabe? Ninguém quer nada, mas quer o resultado. Todo mundo acredita que a sua demanda é muito específica e aí precisa de uma coisa que seja aberta o suficiente para fazer todas aquelas personalizações que ela quer, mas ao mesmo tempo fazer personalizações torna as coisas mais complexas, aí você tem que treinar muito mais quem vai utilizar, então você não abstraiu o suficiente, é um problema muito grande, assim, né? Então eu gostei que todas as talks hoje foram bem claras ou realistas, né? Eu assisti conectado a isso, tinha a Multi-Tenant Con. Então, para quem não sabe, Multi-Tenant, né? Você está utilizando diversos times, né, ou diversas aplicações dentro de um mesmo cluster, assim. Então, você tem um cluster multi-tenant, né? Mais ou menos isso. Então, eu assisti como o New York Times está fazendo, né? Então, foi bem legal, porque os caras têm demanda e como criar uma plataforma para isso, quantos desafios eles tiveram que ultrapassar. E a segunda coisa, né, então, para mim, os dois destaques começo pequeno, e a segunda coisa é que é uma jornada, né? As pessoas acreditam, às vezes, que você vai chegar com um arcabouço de ferramentas, vai juntar tudo isso e vai sair uma plataforma. Mas que não é isso, né? É uma jornada grande, assim, porque você tem que fazer as pessoas se integrarem a isso, você vai ter que se integrar com segurança, governança, todas as outras coisas que já existem, elas vão ter que se integrar na plataforma e vai ter que continuar funcionando, sabe? É bem complexo, mas eu achei ótimas talks, ótimos insights, assim, foi muito da hora mesmo. Tem mais um destaque, Matheus? Olha, eu tenho mais uma coisa pra falar, que eu fiquei bastante contente, assim, lá no Contributor Summit, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa tímida. Em inglês, eu sou 10 vezes, conversando em inglês, eu sou 10 vezes mais tímido. Tá bom. Até pela falta de, né, conhecimento também. E mesmo assim, foi legal a oportunidade de conversar com o acesso às pessoas lá. Uhum. Tiveram pessoas lá, e até falando um pouco do nosso projeto do Cell Playground, né? Uhum. Quando a gente resolveu fazer, então vou dando um pouco de contexto, quando a gente resolveu fazer um playground, que a gente viu essa necessidade, a gente mandou no Slack do Kubernetes perguntando sobre isso, porque o Kubernetes estava usando Cell, começando a usar Cell, né? Tava em beta, desculpa, alfa, tava em alfa ainda, tava começando a usar Cell. A gente começou também, perguntamos lá, galera, tem algum playground, alguma coisa assim pra testar fácil? E aí teve um cara do Google, que é o Joe Betts, que ele que deu a dica de usar o WebAssembly num playground. Ele falou hoje, inclusive, mais de 20 pessoas tinham perguntado por ele sobre isso. Uhum. Esse número eu descobri hoje. Mas ele falou mais ou menos assim, mais de 20 pessoas tinham perguntado por ele disso. E aí lá no Slack, quando a gente perguntou, ele deu a dica de usar o WebAssembly e evitar gastos com o servidor. Quem quiser entender mais sobre o WebAssembly, no andistro.io/blog tem um post lá detalhando todos os desafios de usar o WebAssembly e o motivo de a gente usar. Tá, então teve essa galera que deu essa sugestão pra gente, que ajudou a gente a falar lá no API Machinery também, e a gente conseguiu acesso a eles ali fácil, são super gente boa, galera do Google, da Red Hat. Então, até eu que sou tímido, consegui conversar com os caras lá, agradecer pelas dicas, né? E outra coisa que aconteceu também foi 2 caras da AWS perguntando, putz, você falou em alguma SIG aí e tal, você falou na SIG de Node? Não falei. Aí ele, putz, mas eu te conheço de algum lugar. E aí foi por conta do Cell Playground também, que ele abriu o repositório, viu, acho que por conta da foto lá, reconheceu, e esses caras vão palestrar na KubeCon na quinta-feira, falaram que vão usar o Cell, e foi da hora pra... Os caras foda pra caramba, né? E é isso, fiquei bastante feliz. Assim. Olha só, o Matheus sendo reconhecido na KubeCon, é famoso. Não, então, mas os caras que são foda, eu... Mas eles que te reconheceram. Falei mal, sabia conversar. Que da hora.
E uma última coisa também, que aí é uma coisinha que eu vou pesquisar depois. Um conteúdo que eu vou pesquisar depois. Que tinha um cara lá, ele não palestrou, mas ele tava evangelizando o rolê. Tá. E é Reback. Porque o Kubernetes usa Airback. Tem o ABAC também, que é... só pra quem não sabe as siglas, né? Airback é Role Based Access Control. ABAC, eu acho que é Attribute Based Access Control. É outro tipo de controle de acesso, de autorização ali, né? E aí esse cara é o Reback. Então, em vez do R do Airback, RE. E o significa Relations, né? Então, é um controle de acesso baseado em relações ali. Que é uma coisa que ele tava evangelizando lá. Tava pra todo mundo. Tipo, ele mostrava o celular. Catequizando. Ele mostrava o celular assim, o repositório no GitHub. Ó, dá uma olhada aqui, vê o que você me fala. E aí, eu fui uma vítima. Tá bom. Mas no final das contas, ele falou que talvez pode usar Cell. Que eu falei do Playground também, né? Sim, uma troca. É lógico. E aí, no final das contas, ele falou que pode fazer sentido usar Cell pra esse rolê. Então, eu não sei muito pra falar o que é isso. Então, quem quiser também, assim como eu, pesquisar depois, fica a dica. O pouco que eu entendi foi que as relações que poderiam ser usadas por controle de acesso é tipo assim, o usuário João, no pod tal, que o pod tá no node X, aí tá autorizado. Entendeu? Então é uma parada mais baseada em grafo, assim, sabe? Tá. Então foi esse termo que eu ouvi lá e que talvez possa ser interessante. Eu achei que tem uma ideia legal aí. Que da hora. Tá bom. Pra terminar, eu queria conectar o seu ponto anterior sobre o Cell Playground com a talk que eu vi hoje de manhã sobre o Falco Playground, né? Que também foi feito em WebAssembly e que enfrentou os mesmos desafios que a gente enfrentou. Dava pra pegar a talk dele, fazer um SED com Falco e trocar por Cell Playground e pronto. Porque a história foi basicamente a mesma. A gente esbarrou num lugar onde não tinha como testar fácil o Cell. E aí, beleza, não existe. Pô, se a gente pudesse fazer um? Beleza, vamos fazer. Tá, mas quanto dinheiro a gente precisa? E aí, nós vamos manter esse back-end, nós vamos guardar estado, banco de dados, cluster para segurar tudo isso. E aí, já eu me lembro, nesse dia eu fui o chato, né? E eu que falei, tipo, cara, não vai ter dinheiro pra fazer isso. Vocês vão ter que abortar essa ideia. Não vem com esse papo pro meu lado. E aí, vocês chegaram e vamos usar WebAssembly. E eles foi exatamente o mesmo caminho. Vamos usar WebAssembly. É só o código sendo executado lá no browser da pessoa. Então, tá usando os recursos do próprio navegador, né, do computador da pessoa. Não existe um back-end, né? Mais ou menos. Não existe uma infraestrutura que mantém... Um servidor. Um servidor para manter isso aí. Então, foi muito legal ver os desafios lá, ver um pouco da nossa jornada meio espelhada, assim, e ver que, tipo, validar um pouco das coisas que a gente foi encontrando e onde a gente foi chegando, assim, e que um cara lá na Índia que fez esse do Falco, assim, né? Ele até participou remotamente, assim, ele falou um pouco. E a gente, do outro lado do mundo, fazendo também, mas meio parecido, enfrentando desafios, talvez a gente, né? Vocês, né? Mas enfrentando esses desafios e chegando num resultado bem similar para desafios diferentes, mas falando de playground, né? E você testar, então o resultado foi bem da hora, assim. E se alguém tá ouvindo e não conhece ainda, olha só minha camiseta que bonita, morram de inveja, Cell Playground. Então, playcell.ondice.io, eu quase errei a URL, olha só que coisa mais... ou então, andistro.io/cell, Eu acho que é só Cell, cara. Tá bom. A Roberta vai colocar as URLs. Roberta, nos ajuda, tá bom? Tá bom. Ó, tá tarde. Aqui, onde a gente tá, são 10 da noite. Em São Paulo, 1 da manhã. A gente tá morto pra acordar cedo amanhã de novo. Então, obrigado pra você que acompanhou esse episódio. Amanhã tem mais. Espero encontrar com outras pessoas, entrevistar uma galera, trazer um conteúdo um pouco mais diverso. E a gente se fala. Diga adeus, Matheus. Adeus, galera. Até a próxima. Adeus ficou um pouco estranho, né? Ficou pesado.
Tchau, galera. Tchau.